5. Uma parte do enredo é escrito em forma de diários. Leia um trecho dos dias 22 de abril de 1500 e 23 de abril de 1500. 22 de abril. Logo de manhã, alguns furabuchos voaram por sobre as naus e, com isso, agitaram-se todos, por serem estes sinais da proximidade de terra. Isto era por volta da hora nona, e aconteceu que um soldado deu-me um pontapé e mandou-me ir consertar uma vela que tinha se rasgado. Subi até o cesto de Gávea e então aconteceu algo de que muito me orgulho e demonstra que o Altíssimo, ao menos uma vez, voltou seus grandes olhos para mim. E foi isso que avistei ao longe, o cume de um monte e depois dele, logo atrás, umas serras. Com toda a força, gritei então: Terra à vista! Olhando para baixo, vi que o convés estava cheio e havia enorme alvoroço, de modo que os degredados, os marinheiros e os padres abraçavam-se, não se importando com hierarquia ou odores. Navegando naquela direção, vimos que se tratava de uma ilha, que o capitão Cabral deu por bem nomear Vera Cruz. Tem ela muito arvoredo, e assim nos alegramos e demos graças a Deus, porque nos mandava frutas e água fresca. Então, com muito gosto, jogamos o resto dos biscoitos ao mar. 23 de abril. Tendo acordado cedo, fui até a amurada e, estando a admirar o nascer do sol, notei que um marinheiro da nau de Gaspar de Lemos acenava para mim e gritava alguma coisa que eu não entendia. Olhando então com mais cuidado para a praia, vi umas criaturas semelhantes a macacos, que andavam muito eretas e apontavam para nós. Porém, conforme a luz do dia a tudo ia clareando, pude ver que não eram animais, e sim 8 ou 9 homens pintados de carmim e preto e armados de arcos e flechas.
Passou-se um tempo com muita conversação entre os capitães e então Pedro Álvares ordenou que se baixasse um batel e nele fossem Nicolau Coelho, o escrivão Caminha e alguns soldados para entender-se com aquela gente. Depois, olhando para nós, disse a Nicolau Coelho que escolhesse uns degredados, porque poderia haver precisão. Veio ele até nós e, apontando com o dedo, escolheu a Afonso Ribeiro, João Ramalho e também a mim, o que muito lamentei. Seguimos então aquela praia, em direitura à boca de um rio. E no que íamos chegando rente à margem, vieram eles, e agora já eram 20. Vimos que eram pardos, rijos, altos e estavam nus como na primeira inocência. Pareciam alvoroçados e agitavam seus arcos, falando numa língua que não podíamos entender. Eu tremia muito e esperava que não me escolhessem para ir ter com eles. Nicolau Coelho olhou para nós, mas vendo que estávamos espremidos uns contra os outros, levantou-se e fez ele mesmo um sinal com as duas mãos, para que os selvagens baixassem as armas. Quis Deus nosso Senhor que eles percebessem a nossa boa intenção e, para alívio nosso, depuseram os arcos. Com isso, animou-se e arremessou o gorro vermelho que usava. Eles o pegaram e pareciam maravilhados com aquela fazenda, porque a puxavam com grande curiosidade e admiração. Nisso veio um até mais perto e jogou seu sombreiro de penas em nossa direção. Foi esta troca de chapéus a primeira relação que com esses estranhos seres tivemos. Nicolau Coelho então deu ordem que fôssemos ficar no meio daquela gente. Fui o primeiro a sair do bote e, quando pus os pés na areia, tive toda a certeza de que iriam matar-me. Eles, porém, mostraram-se pacíficos e apenas queriam tocar os nossos corpos, mexendo em nossa roupa e puxando nossas barbas. Muitas palavras nos disseram, mas não podíamos decifrar sua razão, e o pouco entendimento que deles tiramos veio dos gestos e sinais que fizemos. Quando voltamos à nau, eu, Afonso Ribeiro e João Ramalho mentimos muito, dizendo que não sentimos medo e que até gostaríamos de lá voltar amanhã.
saudável.